Fala, Thiago, tudo bem, cara? Tudo bem? Na paz? Tudo na paz? Na Beleza. paz. Então, vamos lá fazer essa revisão semanal, ver como é que foi sua semaninha aí. Como diria o Datena, põe na tela. Da imagem. Foi na tela. Muito bem. A gente sempre começa, né, fazendo o cálculo do que a gente chama de CTF. Se você está com 20% de acerto, 20% dividido por 10 igual a 2 mais 7,6. 7,6. Nota semanal 9,6. Então, essa é uma dica que eu costumo dar para todo mundo, né? Normalmente, os nossos integrantes familiares, a esposa, o marido, o namorado, não entende muito ali das nuances de bolsa, né? Sério. Até uma coisa que ela vai entender, cara. Você chega para ela assim, ela vai te perguntar: e aí, como é que foi a semana? Você vai falar: cara, tirei 9,6. Pronto, ela vai entender que foi uma semana muito boa, certo? Então, É, fica a dica aí para a gente conseguir se comunicar, né, digamos assim, com pessoas que não têm muita familiaridade com a bolsa, certo? Ou seja, certo. é uma semana quase nota 10. Então, excelente, cara. Tá estopando aí, ó, R$ 36 na média, ganhando 280, fazendo 15 operações, ou seja, realmente ali com uma seletividade operacional grande, ou seja, isso me sugere que você. É óbvio que eu estou aqui sendo um pouco retórico, né? Eu já conheço o Thiago, já sei o operacional dele, a gente está aqui fazendo um exercício muito mais didático para quem está assistindo, certo? Certo. Mas você tem duas características aqui que são muito importantes já enraizadas. A primeira delas é que você entende que perder não é problema. Olha só, você tem uma sequência de operações perdedoras de 12 em 15. Aqui já é o Certo. inverso, né? Aqui, se você chega para alguém no churrasco da família e fala assim: cara, eu fiz 15 operações na bolsa e errei 12. Fala, tu é muito ruim, cara. Para com isso. Para de Verdade. fazer esse negócio. Tá dando certo, não? Na hora a pessoa vai dizer isso, né? Mas aí você vai falar para ela: mas eu fiz R$ 330 na semana. Mas como que você consegue acertar três trades e sair positivo? Daí É, nasce o famoso CTF, que é aquele cálculo que nós fizemos. Vamos refazer ele aqui, ó, 20% dividido por 10 igual a 2, certo? Mais a razão, né, que é 7,6, botar um zerinho aqui só para poder fazer a conta, 6, semana 9,6, ou seja, uma semana praticamente de nota 10. Ou seja, você acertou 3 dias. apenas três trades. Pode pôr lá no gráfico de barras lá. Foi 7, 28, 29, sabe? É Esses dias aqui eu isso. perdi. E é o suficiente, certo? E aí É, tem uma outra coisa que me chama muita atenção, que eu já sei que está presente na maturidade do Thiago, certo? Volta lá na aba resumo para eu te mostrar. Que é você ter 3 dias operados, basicamente, certo? E ter feito apenas 15 operações. Ou seja, isso demonstra para mim que você já tem muito claro qual é o tipo de oportunidade que você está buscando. Às vezes acontece um tipo sabe? de trade que você até sabe que ele excursionaria bem, mas você abre mão dele, certo? Exatamente. Beleza, e isso demonstra uma maturidade muito grande. Então a gente vê aqui, por exemplo, a sua maior operação perdedora R$ 115 e a sua maior operação vencedora de 500. Ou seja, o seu pior dia não chega nem perto do seu melhor. Ou seja, nós não estamos dizendo que o Thiago é um super operador porque ele nunca estopa. Não é essa a questão aqui.
A questão é que você consegue psicologicamente conviver com essas perdas porque você sabe que elas são muito menores do que os seus ganhos médios na bolsa. E aí a conta fecha, certo? Então tem Exatamente. o aprendizado técnico do operador, mas tem a maturidade de entender o que você está buscando na bolsa e olhar para ela sobre essa ótica. Falar assim, eu quero fazer isso aqui, certo? Normalmente os operadores que aprendem comigo, eles sempre vão escolher operacionais de percentuais baixos e razões altas, porque eles já sabem que esse tipo de sistema é o mais lucrativo da bolsa, certo? Tem um conteúdo que eu estou querendo gravar, ele não está pronto ainda, que é fazer o que a gente chama de simulação de Monte Carlo, certo? Que é um estudo Não, estatístico que é muito usado em cassinos, inclusive. Se você pegar um sistema um para um, ganha 100, perde 100. Pegar um sistema negativo, né, que seria ganhar 50, perder 100, ou seja, um sistema meio para um, e pegar esse seu sistema aí, que é 7, quase 8 para um, você vai ver que sistemas assim são os que menos têm declínio de patrimônio, que em renda variável é muito importante. Ou seja, ao longo do tempo, o patrimônio cai, os vales, eles são muito pequenos em comparação às subidas. Porque o que assusta o operador é a tal da queda do patrimônio, é certo? da busca, né? Isso, que é típico de quem trabalha com razão negativa. Quem trabalha com razão É, negativa ganha, 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 ganha. De repente você vê um negócio no relatório assim, ó. Tum. é, E isso, é o verdade. que que esse tombo significa? Esse tombo significa perda da confiança do operador, significa perda ali do financeiro, às vezes, de 10, 15 dias trabalhados. Tudo por quê? Porque o operador não consegue sustentar esses resultados, porque ele não consegue conviver com 12 perdas consecutivas. E você consegue. É isso. Então, uma excelente semana de resultados, certo? Quando a patroa perguntar como é que foi a semana, você faz o cálculo do CTF para ela e fala, ó, tirei 9,6. Olha Exalto aí, aqui, tudo tá buscando um carro, mas o mercado semana aí foi embaçado. Deu dor de foi cabeça. complicadinho. Mas olha aqui a sua média de stops, ó. Estopando É, aí 40, 50 reais. Esse aqui é um stop um pouco maior, mas que é isolado, então a gente não considera que isso representa o operacional do Thiago. E você tem ganhos sempre muito mais elevados do que a média do que você está estopando. Cara, falar esse tipo de coisa com você é chover no molhado, certo? Você é um dos nossos melhores operadores, tá num caminho super certo. Você também já controla muito bem o aspecto emocional. Eu chamo de zerar o relógio, né? Ou seja, você está numa série positiva que já é relativamente bem longa, certo, Thiago? Eu acho que você, deu um até de caminho. maneira intencional, nem faz essa conta mais, né? Ah, tô ganhando há Não. X meses, deixa rolar, né? Você já está nessa É, pegada, certo? E isso te ajuda também, certo? Porque não traz pressão, você vai trabalhando de uma maneira muito tranquila e realmente a gente vê muitos aspectos positivos na maneira como você opera, certo? Então, mais uma certo. semana nota 9. Eu quero continuar fazendo esse acompanhamento com você semanalmente. A gente vai Vou fazer continuar assim. olhando esse relatório de maneira periódica. E a partir daqui a gente vai traçando planos para as próximas semanas, certo? No seu caso específico, eu sempre vou chamar a atenção para essa questão que eu chamo de zerar o relógio, eu acabei não mencionando o que que é isso, né? O estado emocional do operador na série positiva. Então, normalmente começa a aparecer muita euforia, você começa a dar uma de Ronaldinho Gaúcho, sabe? Começa a enfeitar Passei por muito, isso. é, começa a dar uns passos de calcanhar, tal, ou seja, você começa a olhar para o mercado e falar, cara, aqui vai, aqui vai. Começa a improvisar, digamos assim. Tem que tomar muito É, cuidado com isso,
porque isso é excesso de confiança e excesso de confiança na bolsa precede O erro. tragédias, precede Exatamente. dias muito ruins. Então, percebeu que está nessa euforia, nessa coisa do improviso, respira um pouco, fica de Acelera, fora né? do mercado um pouco, exatamente. Começar a. Você já tem feito isso, mas começar a olhar para o mercado sobre o aspecto mais qualitativo, ou seja, aquela programação do dia que eu mando todos os dias, ela tem esse intuito, que é para a gente criar esse sentimento de olhar para o mercado e dizer assim, cara, hoje tem. Ou olhar para o mercado e dizer, hoje vou lá, mas assim, se não for, não vou forçar muita barra, certo? Então, tem dias que o mercado estão mais propícios, tem dia que está menos propício, e começar a aprender a identificar isso cada vez mais, porque o próximo passo seu é você conseguir criar a capacidade, esse é o nosso grande desafio, na verdade, de ganhar com um lote grande e perder com lote pequeno. Então, começar a reconhecer esse padrão desses dias, que são dias direcionais, que tem muitos indicadores econômicos divulgados, normalmente tem um conjunto de fatores que se somam nesse dia, né, que é o que eu chamo de driver geral. E aí, nesse dia, você já aprendeu a reconhecer ele, você sabe que você está dentro de um pregão propício, sentar a botina nesse dia. Óbvio que dentro de uma Poder. regra de gerenciamento de risco que a gente segue. Eu não estou falando de você sair de 5 contratos e ir para 50, mas Tem que ser um processo, né? isso é um processo, exatamente. Beleza? Então, Hoje, assim, hoje mesmo esses trades aqui, tudo engatou. Nossa, foi bem, voltou. sim, Tinha o que fazer. não Mas tinha o que semana que vem fazer, espero que seja melhor. exatamente. Mas é importante é, perceber também a sua maturidade nesse sentido de ver que até no dia que, entre aspas, é ruim, você sabe gerenciar esse risco muito bem também, É, certo? uhum. Quando é que a gente começa a perceber, no seu caso, por exemplo, quando comecei a perceber que as coisas iriam fluir bem, né? Foi quando a gente estava ali fazendo aquelas revisões, mas, puta, hoje foi bem difícil, e era um dia de 0 a 0. Então, você pega um amador, pega uma pessoa que está iniciando na bolsa, por exemplo, ou que não tem muita experiência, ou aqueles que já têm experiência, mas ainda não acordaram para o que realmente devem cuidar, que é comportamento e gestão de risco, depois de uma técnica aplicada que faça sentido, né? O cara ele não entende o poder de você controlar essas duas variáveis, certo? Que é gerenciar o risco no dia ruim, especialmente. Eu costumo dizer que se a gente tivesse a capacidade, ter um botão mágico, vamos apertar um botão aqui para dizer assim, vamos tirar todos os trades que a gente não deveria fazer. O que, é que você acha que iria acontecer com o relatório daquela pessoa que está perdendo? No mínimo, estaria Positivo. empatado. É, No verdade. mínimo. Então, você está num ponto de maturidade realmente que eu vejo vários operadores da Connect estando, graças a Deus, nós estamos, digamos assim, num momento estrutural da Connect muito bom nesse sentido, mas venhamos e convenhamos que foi uma caminhada, né? Então, Foi fácil. nós vamos conversar sobre isso com um pouco mais de profundidade no episódio lá do podcast da Conversa com Vencedores. Você vai ser o próximo convidado, a gente vai gravar em breve esse episódio. E é, até chegar aqui deu um pouquinho de trabalho, mas chegamos, né? Muito bom. Você descobriu o ativo, o jeito que você gosta de operar. Tem que tomar umas pancadas. Tomou umas pancadinhas, exatamente. Mas show de bola, cara. Põe no gráfico de patrimônio, só para a gente ver como é que foi essa curva na semana aí. Isso, tá vendo? Que legal. Aqui a gente vê duas coisas que são bem importantes. A primeira é a excursão negativa muito pequena, isso vem da questão da crença do stop curto não ser um problema, certo? E a gente vê que mesmo depois de uma semana que começou bem, mas não fluiu da maneira que talvez você gostaria, você vê a capacidade de você preservar o que você ganhou, certo? Porque isso aqui poderia ter sido assim, né? Pan, ganha, de repente, pum, Daí, certo? E você conseguiu. é, Você vê que isso aqui é uma luta, né? A semana você está lutando ali.
para ganhar, mas ao mesmo tempo pensando em não entregar o que já foi feito. Certo? Esses platôs aqui, ó, eles refletem a característica de seletividade do operador. Ou seja, você não está fazendo qualquer trade. Você está esperando pela oportunidade, entre aspas, exata, perfeita. Aquilo que, na verdade, o que é uma oportunidade exata, perfeita? É uma oportunidade que encaixa perfeitamente naquilo que você entende como sendo o seu operacional. Então, um relatório Certo. de sucesso, ele precisa ter platôs, para que isso significa dizer que o operador tem muito claro na cabeça a definição do que é uma oportunidade para ele. Então, cara, show de bola, certo? Vejo um relatório com todas as características de ser saudável, certo? Foi uma semana que não fluiu realmente por característica do próprio mercado. A gente viu como o mercado ficou Exatamente. amarrado e continuar operando dessa forma para que os resultados continuem fluindo aí de vento em popa. Beleza? Beleza. Ano que vem também. Firme forte na caçada e manter o padrão aí pra cima. Show de bola. Maravilha. Então, beleza, Thiago. Um abraço. Ótimo final de semana. Nos vemos então na sexta que vem ou na quinta, depende ali muito da sua disponibilidade, né? E nada. Até mais aí. Obrigado aí pelos ensinamentos. Semana que É vem isso. também. Para mim é um prazer ver você performando dessa forma. É a certeza de que nós estamos no caminho correto, sabe? Não só você, como os outros operadores também. Certo. Maravilha? Maravilha. Valeu, Thiago. Um abraço, cara, e até a próxima. Até a próxima.